Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Áudio da Lei. Vamos iniciar os nossos estudos, você que está fazendo concurso militar do Estado do Pará, com o Estatuto dos Militares do Estado do Pará, Lei 5.251 de 1985. Essa lei é o regime estatutário dos militares. Ela se aplica tanto à Polícia Militar quanto ao Corpo de Bombeiros. E aqui vamos ver situações como obrigações, deveres, direitos e a própria situação do militar do Estado do Pará. Bora lá então? Lei 5.251, de 31 de julho de 1985, dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado do Pará e dá outras providências, lembrando que ela teve alteração em 2022. Título 1. Generalidade. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. O presente Estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos militares do Estado do Pará. Parágrafo único. São militares do Estado do Pará os membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Artigo 2º. A Polícia Militar do Pará é instituição permanente, força auxiliar e reserva do Exército, organizada com base na hierarquia e disciplina, subordinada ao governador do Estado, cabendo-lhe a polícia ostensiva e a preservação de ordem pública, atividade fim da corporação, visando proteger a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Parágrafo único. A Polícia Militar do Pará vincula-se operacionalmente à Secretaria de Estado e Segurança Pública e Defesa Social e subordina-se administrativamente ao governador do Estado. Artigo 2º-A. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará é instituição permanente, força auxiliar e reserva do Exército, organizado com base na hierarquia e disciplina, subordinando-se ao governador do Estado, cabendo-lhe, além das atribuições definidas em lei, a execução de atividades de defesa civil. Parágrafo único. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará vincula-se operacionalmente à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social e subordina-se administrativamente ao governador do Estado. Então, ambas as instituições são subordinadas ao governador e são aqui vinculadas de maneira operacional à secretaria. Artigo 2º-B. O disposto neste Estatuto e nas leis específicas que regulam situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativa dos policiais militares aplicam-se aos membros do Corpo de Bombeiros Militar do Pará em razão da condição de militar estadual, naquilo que forem compatíveis. Parágrafo 1º. As expressões policial militar ou policiais militares equivalem às de bombeiro militar ou bombeiros militares para efeito da aplicação deste Estatuto. Parágrafo 2º. O disposto neste Estatuto, ao se referir à instituição Polícia Militar do Pará, equivale referir-se à instituição Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Parágrafo 3º. Policiais militares e bombeiros militares constituem uma única categoria, qual seja a de militares estaduais, conforme dispõe o artigo 42 da Constituição Federal. Artigo 3º. Os membros da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros são militares do Estado do Pará e constituem uma categoria especial, regidos por leis específicas em razão da destinação constitucional das corporações. Parágrafo 1º. Os policiais militares encontram-se em uma das seguintes situações. Inciso 1. Na ativa, a linha A, os policiais militares de carreira. B. Os incluídos na polícia voluntariamente durante os prazos que se obrigam a servir. A linha C. Os componentes da reserva remunerada da Polícia Militar quando convocados para o serviço ativo. E a linha D. Os alunos de órgão de formação de polícias militares da ativa. Inciso 2. Na inatividade, a linha A, na reserva remunerada, quando pertencem à reserva da corporação e percebem remuneração do Estado, estando sujeitos ainda à prestação de serviços na atividade mediante convocação. E a linha B, os reformados, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estiverem dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, continuando, entretanto, a perceber remuneração do Estado. Parágrafo 2º.
Os policiais militares de carreira são os que, no desempenho voluntário e permanente do serviço policial militar, têm vitaliciedade assegurada ou presumida. Artigo 4º. O serviço policial militar e bombeiro militar consiste no exercício de atividades inerentes às respectivas corporações e compreende todos os encargos previstos na legislação específica. Artigo 5º. A carreira policial militar é caracterizada pela atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas da Polícia Militar, denominada atividade policial militar. Parágrafo 1º. A carreira de policial militar é privativa do pessoal da ativa. Inicia-se com o ingresso na Polícia Militar e obedece à sequência de graus hierárquicos. Parágrafo 2º. É privativo de brasileiro a carreira de oficial das corporações militares estaduais. Artigo 6º. Os policiais militares da reserva remunerada poderão, mediante aceitação voluntária, ser designados para o serviço ativo em caráter transitório por proposta do comandante-geral e ato do governador do Estado. Artigo 7º. São equivalentes as expressões na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, em atividade e em atividade policial militar, conferidas aos policiais militares no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade policial militar, ou considerada de natureza policial militar nas organizações policiais militares da Polícia Militar, bem como em outros órgãos do Governo do Estado ou da União, quando previstos em lei ou regulamento. Artigo 8º. A condição jurídica dos policiais militares da Polícia Militar do Estado do Pará é definida pelos dispositivos constitucionais que lhes forem aplicáveis por este Estatuto, pelas leis e pelos regulamentos que lhes outorgam os direitos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações. Artigo 9º. O disposto neste Estatuto aplica-se no que couber aos policiais militares reformados e aos da reserva remunerada. Do artigo 10 ao 12, revogados. Capítulo 3. Da hierarquia policial militar e da disciplina. Artigo 13. A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar, crescendo a autoridade e responsabilidade com a elevação do grau hierárquico. Parágrafo 1º. A hierarquia policial militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar, por postos ou graduações. Dentro de um mesmo posto ou graduação, a ordenação far-se-á pela antiguidade nestes, sendo o respeito à hierarquia consubstanciado no espírito de acatamento à sequência da autoridade. Parágrafo 2º. Disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral da legislação que fundamenta o organismo policial militar e coordena seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Parágrafo 3º. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias pelos policiais militares em atividade ou na inatividade. Artigo 14. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Artigo 15. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica na Polícia Militar são os fixados nos parágrafos e quadros seguintes. Parágrafo 1º. Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do governador do Estado, confirmado em carta patente. Parágrafo 2º. Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pelo comandante-geral da Polícia Militar. Parágrafo 3º. Os aspirantes a oficial PM e alunos da Escola de Formação de Polícia Militar são denominados praças especiais. Parágrafo 4º. Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos quadros de oficiais e praças são fixados separadamente, para cada caso, em lei de organização básica da corporação.
Parágrafo 5º. Sempre que o policial militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo com as abreviaturas respectivas de sua situação. E aqui abaixo, para quem está visualizando aí no vídeo, temos aqui o quadro, então, com o círculo e a escala hierárquica nas corporações militares. Então, nós temos aqui os círculos de oficiais superiores, compondo-se de coronel, tenente-coronel e major da Polícia Militar ou Corpo Bombeiro. Temos os círculos de oficiais intermediários, que é o capitão. Temos o círculo de oficiais subalternos, que é primeiro e segundo tenente. Abaixo nós temos as praças especiais, que compreendem o aspirante a oficial, que frequenta um círculo de oficiais subalternos, e o aluno oficial, excepcionalmente ou em reuniões sociais, tem acesso ao círculo de oficiais. Temos ainda alunos de curso de formação, excepcionalmente ou em reuniões sociais, tem acesso a círculo de subtenentes e sargentos. E o aluno de curso de formação de praças, que excepcionalmente ou em reuniões sociais, tem acesso a círculos de cabos e soldados. E abaixo temos aqui os praças, que são círculo de subtenentes e sargentos, compondo-se de subtenente, primeiro, segundo e terceiro sargento. E círculos de cabos e soldados, compreendendo-se cabos e soldados. Cuidado que o subtenente não é um oficial, tá? Pode perguntar na prova aí se o subtenente poderia ser um oficial ou uma praça especial. É uma praça, assim como o primeiro, segundo, terceiro sargento, cabo e soldado. Continuando o artigo 16. A precedência entre policiais militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurado pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento. Parágrafo 1º. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo quando estiver taxativamente fixada em outra data. Parágrafo 2º. No caso de ser igual à antiguidade referida no parágrafo anterior, é ela estabelecida, a linha A, entre os policiais militares do mesmo quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registros existentes na corporação. A linha B, nos demais casos pela antiguidade no posto ou na graduação anterior, se ainda assim subsistir a igualdade de antiguidade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores, a data de praça e a data de nascimento para definir a precedência, e neste último caso, o de mais idade será considerado o mais antigo. A linha C, entre os alunos de um mesmo órgão de formação de policiais militares, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem especificamente enquadrados nas letras A e B. E na linha D, na existência de mais de uma data de praça, prevalece a antiguidade do policial militar referente à última data de praça na corporação, se não estiver especificamente enquadrada nas letras A, B e C. Parágrafo 3º. Em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares em atividade têm precedência sobre os da inatividade. Parágrafo 4º. Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os policiais militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada, quando estiverem convocados, é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação. Parágrafo 5º. Após a conclusão do curso de adaptação de oficiais, os oficiais dos quadros de saúde, capelão e complementar terão sua antiguidade definida em suas respectivas categorias, de acordo com a ordem de classificação intelectual obtida no referido curso. Artigo 17. A precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim regulada. Inciso 1. Os aspirantes a oficial são hierarquicamente superiores às demais praças e frequentam o círculo de oficiais subalternos. Inciso 2. Os alunos da Escola de Formação de Oficiais são hierarquicamente superiores aos subtenentes. Inciso 3. Os cabos têm precedência sobre os alunos do curso de formação de sargentos, que a eles são equiparados, respeitada a antiguidade relativa. Artigo 18. Na Polícia Militar, será organizado o registro de todos os oficiais e graduados em atividade cujos resumos constarão dos almanaques da corporação. Parágrafo 1º.
Os almanaques, um para oficiais e aspirantes a oficial e outros para subtenentes e sargentos da Polícia Militar, conterá, respectivamente, a relação nominal de todos aqueles oficiais e praças em atividade, distribuídos por seus quadros, de acordo com seus postos, graduações e antiguidades. Parágrafo 2º. A Polícia Militar manterá um registro de todos os dados referentes ao pessoal da ativa e da reserva remunerada, dentro das respectivas escalas numéricas, segundo instruções baixadas pelo Comandante-Geral. Artigo 19. Os alunos oficial, por conclusão de curso, serão declarados aspirantes a oficial por ato do Comandante-Geral na forma especificada em regulamento. Artigo 20. O ingresso no quadro de oficiais será por promoção do aspirante a oficial para o quadro de oficiais e combatentes e mediante concurso entre diplomados por faculdades reconhecidas pelo Governo Federal para o quadro que exijam este requisito. Parágrafo 1º. O ingresso no quadro de oficiais especialista e de administração será regulado por legislação específica. Segundo, em caso de igualdade de posto, os oficiais que possuírem o curso de formação de oficiais terão precedência sobre os demais. E parágrafo 3º, excetuados os oficiais de quadro técnico, no exercício de cargo privativo de sua especialidade e respeitadas as restrições do artigo 16, os demais oficiais não poderão exercer comando, chefia ou direção sobre os oficiais possuidores do curso de formação de oficiais. Capítulo 4. Do cargo e da função policial militar. Artigo 21. Cargo de policial militar é um conjunto de deveres e responsabilidades inerentes ao policial militar em serviço ativo. Parágrafo 1º. O cargo policial militar, a que se refere este artigo, é o que se encontra especificado nos quadros de organização ou previsto, caracterizado ou definido como tal, em outras disposições legais. Parágrafo 2º. As atribuições e obrigações inerentes ao cargo policial militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e, no caso da Polícia Militar, as restrições fisiológicas próprias, tudo definido em legislação ou regulamentação específica. Artigo 22. Os cargos policiais militares são providos com pessoal que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho. Parágrafo único. O provimento de cargo de policial militar se faz por ato de nomeação, de designação ou determinação expressa de autoridade competente. Artigo 23. O cargo de policial militar é considerado vago a partir de sua criação ou desde o momento em que o policial militar exonerado, dispensado ou que tenha recebido determinação expressa de autoridade competente o deixe e até que outro policial militar tome posse, de acordo com a norma de provimento prevista no parágrafo único do artigo 22. Parágrafo único. Consideram-se também vagos os cargos policiais militares cujos ocupantes tenham, a linha A, falecido, B, sido considerados extraviados e a linha C, sido considerados desertores. Artigo 24. Função policial militar é o exercício das atribuições inerentes aos cargos policial militar exercido por oficiais e praça da Polícia Militar com a finalidade de preservar, manter e estabelecer a ordem pública e segurança interna, através das várias ações policiais ou militares em todo o território do Estado. Artigo 25. Dentro de uma mesma organização policial militar, a sequência de substituições para assumir cargos ou responder por funções, bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas, são estabelecidas na legislação específica, respeitada a precedência e a qualificação exigidas para o cargo ou para o exercício da função. Artigo 26. O policial militar ocupante de cargo provido em caráter efetivo ou interino, de acordo com o parágrafo único do artigo 22, faz jus aos direitos correspondentes ao cargo, conforme previsto em lei. Artigo 27. As atribuições que generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza não são catalogadas como posições tituladas em quadros de organização ou dispositivo legal, são cumpridas como encargos, comissão, incumbência ou atividade policial militar
ou de natureza policial militar. Parágrafo único. Aplica-se no que couber a encargos, incumbência, comissão, serviço ou atividade policial militar ou de natureza policial militar o disposto neste capítulo para o cargo Polícia Militar. Artigo 28. A qualquer hora do dia ou da noite, na sede da unidade ou onde o serviço o exigir, o policial militar deve estar pronto para cumprir a missão que lhe for confiada pelos seus superiores e hierárquicos ou imposta pelas leis e regulamentos. Título 2. Das obrigações e dos deveres policiais militares. Capítulo 1. Das obrigações policiais militares. Seção 1. Do valor policial militar. Artigo 29. São manifestações essenciais do valor policial militar. Inciso 1. O sentimento de servir a comunidade estadual, traduzindo pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com o risco da própria vida. Inciso 2. O civismo e o culto das tradições históricas. 3. A fé na missão elevada da Polícia Militar. 4. O espírito de corpo, orgulho do policial militar pela organização onde serve. 5. O amor à profissão policial militar e o entusiasmo com que é exercida. E 6. O aprimoramento técnico profissional. Seção 2. Da ética policial militar. Artigo 30. O sentimento do dever, o pundonor policial militar e o decoro da classe impõem a cada um dos integrantes da Polícia Militar conduta moral e profissional irrepreensíveis com observância dos seguintes preceitos da ética policial militar. Inciso 1. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade pessoal. 2. Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. 3. Respeitar a dignidade da pessoa humana. 4. Acatar as autoridades civis. 5. Cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, instruções e as ordens das autoridades competentes. 6. Ser justo e imparcial nos julgamentos dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. 7. Zelar pelo preparo moral, intelectual e físico próprio e dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum. 8. Praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. 9. Empregar todas as suas energias em benefício do serviço. 10. Ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada. 11. Abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de matéria sigilosa de qualquer natureza. 12. Cumprir seus deveres de cidadão. 13. Proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular. 14. Observar as normas de boa educação. 15. Garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar. 16. Conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo a que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro policial militar. 17. Abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. 18. Abster-se o policial militar na inatividade do uso das designações hierárquicas quando, a linha A, em atividade político-partidária, b. em atividades comerciais ou industriais, c. para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito dos assuntos políticos ou policiais, militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado. A linha D, no exercício de cargo ou de função de natureza civil, mesmo que seja da administração pública. E, por fim, inciso 19, zelar pelo bom nome da Polícia Militar e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética policial militar. Artigo 31. Ao policial militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Parágrafo 1º. Os policiais militares da reserva remunerada, quando convocados,
ficam proibidos de tratar nas organizações policiais militares e nas repartições públicas civis de interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Os policiais militares da ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrijam o disposto no presente artigo. Artigo 32. O comandante-geral da Polícia Militar poderá determinar aos policiais militares da ativa que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, informem sobre a origem e natureza dos seus bens, sempre que houver razões que recomendem tal medida. Capítulo 2. Dos deveres policiais militares. Seção 1. Da conceituação. Artigo 33. Os deveres policiais militares emanam de vínculos racionais e morais que ligam o policial militar à sua corporação e ao serviço, que a mesma presta à comunidade e compreendem. Inciso 1. A dedicação integral ao serviço policial militar e a fidelidade à instituição a que pertencem, mesmo com o sacrifício da própria vida. 2. O culto aos símbolos nacionais. 3. A probidade e a lealdade em todas as circunstâncias. 4. A disciplina e o respeito à hierarquia. 5. O rigoroso cumprimento das obrigações e ordens. 6. A obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. 7. O trato urbano cordial e educado para com os cidadãos. 8. A manutenção da ordem pública. E 9. A segurança da comunidade. Seção 2. Do compromisso policial militar. Artigo 34. Todo cidadão, após entrar na Polícia Militar, mediante inclusão, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los. Artigo 35. O compromisso a que se refere o artigo anterior terá caráter solene e será prestado na presença da tropa, tão logo o militar estadual tenha adquirido o grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante das corporações, conforme os seguintes dizeres: ao ingressar na Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar do Pará, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar ou bombeiro militar, à preservação da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida. Parágrafo único. O compromisso do aspirante a oficial policial militar ou bombeiro militar é prestado na solenidade de declaração de aspirante a oficial, de acordo com o cerimonial previsto no regulamento do estabelecimento de ensino, e terá os seguintes dizeres: perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial da Polícia Militar do Pará, ou Corpo de Bombeiros Militar do Pará, e dedicar-me inteiramente ao serviço. Seção 3. Do comando e da subordinação. Artigo 36. Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o policial militar é investido legalmente, quando conduz homens ou dirige uma organização policial militar. O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui prerrogativa impessoal, na qual se define e se caracteriza como chefe. Parágrafo único. Aplica-se à direção e à chefia de organização policial militar no que couber o estabelecido para o comando. Artigo 37. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada da Polícia Militar. Artigo 38. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando, da chefia e da direção das organizações policiais militares. Artigo 39. Os subtenentes e sargentos auxiliam ou complementam as atividades dos oficiais, quer no adestramento e emprego de meios, quer na instrução e na administração. Deverão ser empregados na execução de atividades de policiamento ostensivo fardado. Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas neste artigo,
e no comando de elementos subordinados, os subtenentes e sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e interrupta das ordens, das regras do serviço e das normas operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente subordinadas e a manutenção da coesão e da moral das mesmas praças em todas as circunstâncias. Artigo 40. Os cabos e soldados são essencialmente elementos de execução. Artigo 41. Às praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos do estabelecimento de ensino policial militar, onde estiverem matriculadas, exigindo-se-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Artigo 42. Ao policial militar cabe a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar.